Nós já começamos o programa de hoje, indo direto à nossa capital federal com informações da agenda do dia. Quem traz os detalhes é a repórter Áquila Barcelar. Bom dia para você, Áquila. Bom dia a todos e vamos às principais notícias do dia aqui em Brasília. Depois da votação do primeiro relatório da reforma da Previdência, o Congresso Nacional prepara para formar uma comissão especial que vai analisar a proposta. Outro assunto do dia aqui em Brasília é a negociação dos caminhoneiros. O governo federal decidiu sobretaxar o frete com o aumento do óleo diesel, que acontece quase toda semana. O assunto vai ser discutido pela bancada ruralista no Congresso. Os ruralistas temem prejuízos na hora de escoar a safra. Outro assunto aqui em Brasília vai ser o seminário Brasil e China, que acontece aqui na CNA amanhã. De Brasília, Áquila Barcelar. E o estado do Mato Grosso segue como o maior produtor nacional de carne bovina. Acompanhe os dados divulgados pelo IBGE que confirmam essa posição na reportagem de Valdir Pacheco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Mato Grosso segue como o maior produtor nacional de carne bovina. Estudos apontam que em 2018 foram produzidos 1.390.000 toneladas ante a 1.280.000 toneladas, o que representa 8,78% a mais se comparado com 2017. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, avalia que esse montante representa quase a metade da produção do Centro-Oeste, de 45,80%, e 17,58% da produção brasileira. Deste montante, 19,51% ou 271.960 toneladas foram exportados principalmente para Hong Kong, China 33%, Irã 15% e Egito 13%. Comparado com o ano anterior, o estado embarcou mais 1,86% de carne bovina in natura. O faturamento com as exportações também foi significativo, uma vez que as indústrias no estado arrecadaram 1,120 bilhões de dólares. Esses incrementos novamente demonstram que o estado está mais produtivo, dado que a idade de abate dos animais só cai, como demonstrados em análises anteriores. As áreas de pastagens também têm diminuído e a produção de carne só aumenta, concluiu o estudo do IMEA. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E após 5 meses de quedas consecutivas, o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais fechou março em alta. Os dados foram divulgados essa semana pelo sistema Farsul. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O indicador registrou 1,95% de alta, tendo os preços da soja, do trigo e dos suínos como destaque. O relatório também aponta aumento no índice de inflação dos custos de produção de 0,32%, movimento contrário aos resultados dos 3 meses anteriores. Mesmo com a queda nos preços dos fertilizantes, o resultado teve a influência do aumento nos custos dos defensivos agrícolas, especialmente pela variação cambial. Mas se os custos no campo apresentam inflação superior ao índice de preços ao consumidor, movimento inverso acontece em relação aos preços pagos aos produtores e aos praticados nas gôndolas dos supermercados. Enquanto em 12 meses o IIPR ficou em 5,74%, o IPCA Alimentos atingiu 6,74%. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. E a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, lançaram na manhã de segunda-feira a campanha de prevenção e combate a incêndios 2019. Veja os detalhes na reportagem de Vinícius Souza. Queimar é crime. Esse foi o tema de lançamento da 7ª campanha de prevenção e combate a incêndios. Nós temos toda uma estrutura de rede junto com as empresas que também têm toda uma estrutura de combate a incêndio. Os produtores rurais de floresta têm uma estrutura de combate a incêndio. Então a ideia é prevenção e caso ocorra a gente conseguir fazer um combate mais rápido possível para que esses incêndios não se alastrem. O secretário pontua que hoje o produtor rural está mais atento a esse assunto. Ele tem a consciência hoje dos impactos na sociedade e ele já está muito mais preparado. Então, normalmente a gente recomenda nesse período ao produtor todos os aceros que ele precisa fazer. Então, o produtor ele já começa agora também a fazer uma série de medidas dentro da sua propriedade para que, caso tenha um incêndio, ele consiga minimizar os impactos na sua propriedade.
A campanha fomenta que as queimadas podem destruir plantações, matar animais, provocar a perda da biodiversidade, gerar prejuízos econômicos e até a vida se torna vulnerável. O produtor rural que fizer uma queimada e não for uma queimada autorizada, ele pode ser multado, e essa multa não é barata, então a gente sabe da situação que é. Nós vamos entrar num período crítico agora, que é o inverno, então o fogo acontece praticamente de forma natural, tem muito material combustível seco e acaba gerando um risco altíssimo. A conscientização é o foco. Por isso, algumas atitudes, como, por exemplo, atear fogo na pastagem cultivada, deve ser evitada. O efeito a curto prazo é positivo, mas a longo prazo os resultados podem ser desastrosos. Então a gente hoje está fazendo essa campanha para não acontecer mais isso. Em alguns casos especiais você coloca fogo, se apaga o fogo com fogo, mas de forma geral a gente não pode aceitar mais isso nesse momento que a gente está, porque é um crime ambiental realmente colocar fogo. Atualmente, o estado de Roraima lidera o ranking dos estados com maior focos de incêndio. Em seguida, o estado de Mato Grosso. Os dados são apontados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mato Grosso do Sul ocupa hoje o 4º lugar no ranking dos estados com maior número de incêndios. Os principais focos estão localizados na região do Pantanal. Foi pensando nisso que a Reflore, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado, lançou o curso Coordenador de Brigada de Incêndio. Existe até com o apoio do Senar, existe então um curso de treinamento de brigadas. Então, o proprietário rural ele pode mobilizar o seu contingente, seu pessoal, né, para ter conhecimentos de confecção, por exemplo, de abafador, de como confeccionar o acero, né, de como fazer a primeira resposta. E quem faz esse treinamento é o Corpo de Bombeiros, em parceria com o Senar. De Campo Grande, Vinícius Souza.